sobre o poder da ira, as condições do poder da cobrança mediante a ira sobre o coração do homem e o poder da espada desembainhada pelo homem. Tenho-vos dito que deveis pecar, mas não ireis, mas não pequeis. Porque o pecado é ato de transgressão, o qual traz a consequência da cobrança daquele que transgride as leis. Irá é sair da razão, é deixar de ter o conhecimento, a lógica e a razão de todas as coisas. Com isso, cai-se em transgressão de mandamentos, violando os direitos e as leis do universo. Quando alguém irando ofende o teu irmão, entra em estado de homicídio. É uma morte espiritual, pelo poder do verbo, da palavra, fazendo com que a criatura que tem sido ofendido sente-se no direito mediante a lei da cobrança. Então, uma lei de causa e efeito que faz com que aquele que fere automaticamente será ferido. Pelo poder da palavra, pelo poder dos atos, pelo poder da violação do direito de outro ser. Assim gera-se a transgressão contra o mandamento de amar o teu semelhante. O ato do amor, numa consciência plena e absoluta do teu semelhante, tudo que há de expressar, seja sentimentos, seja por palavras, vem mediante o estado de reconciliação, de graça e amor mútuo, o ato do respeito, o ato da consideração, fazendo com que o outro ser receba o poder da felicidade, do respeito, da igualdade. Isto torna-se um poder único e absoluto de um reino sem divisão. Com isso, a criatura não pega contra si e nem contra o teu semelhante. Mas o ato da ira brange um poder absoluto das trevas, aonde abre os portais para as potestades constituídas em trevas, para fazer o teu querer mediante a tua vontade, naquilo que está determinado pelo desejo, pela maldade do coração. Quando o homem em si usa de maldade pelo poder da palavra ou estado de ira, ele sai do natural para a condição de uma cobrança irracional. Delega poder e autoridade ao adversário para que ele venha ter o direito, segundo o dom concedido a ele, matar, roubar e destruir. Vendo-se pelo direito que lhe foi dado pelo ato da ira, o inimigo trabalha em ambas as partes, no que ira e naquele que recebe a ira. Pelo poder da palavra, pelo poder da maldade do coração. Quando tu, na verdade, tenta ferir alguém com palavra, o poder do verbo retorna para ti em cobrança na mesma medida da palavra que fizeram. E isso faz com que a sentença venha e a maldição venha automaticamente. Violar o direito de outro é roubar o teu próprio direito. Transgredir os direitos do teu semelhante é colocar-te em condição de transgressão dos teus direitos, dos teus desejos, dos teus propósitos, tuas promessas. Então a criatura, desde prosperar, vai minguar, desde ter,
vai perder. Desde adquirir, não será concedido, porque violou um direito universal de amar para ser amado, de plantar para colher, de dar para receber. Há servos e servas que se iram mediante o poder do apego, do sentimento do coração, criando-se guilhões e cordas de aflições à tua alma. Não vos apegueis uns aos outros. Não ireis. Não levantem justamente contra o teu semelhante. Porque a luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados. Aquele que não tem o conhecimento dessas leis perece por falta de conhecimento. Isso retarda a bênção. E muitos começam a clamar a mim. E muitos começam a chorar. Muitos começam a blasfemar. Muitos pedem o dom da paciência concedida pelo poder da ira. Porque a potestade abate a alma. Sufoca o teu espírito. Habita no teu coração a intenção do poder da ira gerado pela criatura. Com isso, a criatura dá poder e autoridade à potestade para trabalhar. E a ira é um poder de energia tão poderoso que abre o portal em si mesmo e o portal em teu semelhante. E isso faz com que o adversário trabalhe paralelamente entre um e outro, na intenção de roubar o direito, de matar e destruir a alma. Irá, sem conhecimento de causa, julgar, sem a firme convicção daquilo que tem por conhecimento, é uma transgressão grave, porque é enquadrado na infidelidade das leis. A falta de sabedoria, na ignorância, por não entender ou compreender a condição daquele que está em estado de aflição. E isso vai trazer para aquele que fere uma espada desembainhada para a morte. Todas as bênçãos não virão sobre ele. Todo o desejo do vosso coração não se concretizará. Onde andar os teus pés, os próprios demônios em si, muda as veredas para que ele não prospere. Porque ele passa a ser um réu confesso, de uma autoridade, e ainda que não tenha por conhecimento, por ignorância, ele vai pagar preço. Porque a lei é justa e fiel. E a lei universal e a lei cósmica do meu espírito, não há acepção com relação a poder ou verbo mencionado. Com isso, o bom se torna mal. O que parece ser mal mediante a profecia se torna bom. Aquele que tem, em estado de desobediência, o pouco que tem é tirado. Aquele que não tem nada, e pelo ato da promessa, se multiplicará e enriquecerá a tua alma, porque está na dispensação do teu Senhor. Não deve julgar se não tem o conhecimento do ato praticado, porque na dúvida não vai operar a lei. Não se pode julgar outra criatura desde que não saiba do que está fazendo a criatura, porque cai em transgressão contra a criatura. Se alguém levanta uma calúnia, uma difamação contra a tua vida, sem prova, sem ter o poder da lei, que não há nada oculto que é revelado, nada encoberto que é descoberto, mediante essa autoridade, ele entra em juízo, por não ver, por não saber, e por calúnia e difamação. E a calúnia e a difamação são dois poderes de raízes que se multiplicam em semente até a 4ª geração. Ficará sem o poder do espírito da dúvida no próprio coração do homem, que praticou tais leis. E também as legiões dele, que trabalha sobre aquele que creu pelo poder da palavra, fazendo uma aliança com eles.
Quantos fazem aliança com o adversário mediante a ira? E após a ira, os vícios. E após o vício, o ódio absoluto para derramar o sangue, sendo impossível viver a dois no mesmo caminho. E isso traz uma transgressão dos mandamentos, das leis, e a transgressão do meu mandamento de amar. Aí viverão em trevas. Terão olhos, mas não verão nada. Não conseguirão nada. Porque o poder está em conceber a luz. O poder está em observar a luz. O poder está em desviar dos dados inflamados do adversário mediante a luz. O poder do verbo está, segundo aquele que recebe, na intenção do teu próprio coração. Se ele receber por glória, ele passa a ser glorificado. Se ele receber a palavra de ofensa, este poder de ofensa estará nele. Assim como é lançado o verbo da vossa boca, quando o teu semelhante deve orar, deve pedir sabedoria antes de orar ou pedir ou clamar, para não pecar e não ser derrotado tu e a tua casa. Porque muitos, por falta de conhecimento, estão perecendo. O conhecimento das leis do cosmos, dentro de um universo como este hoje, este universo. É um universo de conhecimento, de sabedoria, muitas coisas que poderão colocar em prática estão paradas. Por causa do tempo, por causa da maldade. O inimigo tira o ânimo. Tem todo o aparelho, tem tudo instalado, mas sem ânimo, como vai colocar teus dedos aqui? Se tem ânimo, tem dedos, tem carne, ossos, sangue, tem tudo. E o repúdio veio pelo coração, pelo ato de aliança com o varão. Aí tem que fazer um novo ritual de transformação da maldição da aliança em casamento, por transgressão dos mandamentos, que não teve promessa. Sendo, na verdade, esta obra do anticristo, não será feliz. Se está determinado para casar com João, não adianta chegar outro, não tem poder. Não adianta jejum, oração, nesta intenção, não tem poder. Porque deixei ao livre-arbítrio do homem para se converter, reconhecer o erro, se converter dos pecados, fazer juízo e justiça, não morrendo mediante o ato maligno do teu próprio coração. Beber do cálice é beber do meu sofrimento. É o poder trancado para o homem, para que não venha retaliação sobre o documento. O homem cria-se uma expectativa de vida e um ânimo para receber a palavra com confiança de que o amanhã está preparado por ele. Mesmo vindo as bênçãos, pode ser que ele, no percurso de vir a bênção, adulterou, prostituiu, mentiu, roubou, fez injustiça. Como poderei ser justo? Por isso o homem deve se limpar, se purificar dos teus pecados. Deve reconhecer teus pecados. A mulher, o varão, ao deitar, deve lembrar de quem te ama. Eu, Senhor teu Deus. Aonde não vai ter vazamento, aonde não vai ter a parte de manutenção da casa de oração, não vai ter, porque é considerado irmandade em rebeldia. Se não tiverem a paz dentro de vós, não darão a paz. Se não houver em vosso coração o espírito do perdão, não perdoarão ninguém. As condições de viver em unidade de espírito como um só corpo, sem contrariar o outro, seria de 32 tempos de anos de vocês para cada um que entra nestas veredas. Como muitos não conhecem,
E assim mendiga o teu pão, porém, dobra até o teu celeiro. Quem está comendo não saiba, pratica misericórdia e compaixão. Porque eu descerei a misericórdia e a compaixão sobre a vossa vida e darei a multiplicação do vosso pão, se multiplicará, enriquecerá e será uma nova criatura. Tudo que eu colocar sobre as minhas mãos, eu farei, com ódio, com decência, com conhecimento de tudo, para que aquele que, preparado por Deus, fez o teu trabalho, digno obedeça o teu salário. A vereda do homem é um caminho para um grande abismo. O homem que não tem o conhecimento das consequências dos teus atos destrói a si mesmo e fortalece a potestade de justiça pela injustiça praticada, destruindo tu e a tua própria casa. Isso eu vim para trazer advertência ao meu povo. Estão dando lugar à ira. Estão ferindo com a espada da tua própria boca. Está trazendo para si a maldição até a tua quarta geração. Está retardando as bênçãos e voltando o exército de anjo mediante as orações, por ser indignos e injusto nas leis do mandamento da ira. Irá é desejar a morte, é transgredir o meu mandamento quando eu vos disse, não matareis. Então a ira é um poder de destruição. É impossível que não venha a ira, mediante a ignorância daqueles que roubam o vosso direito. Por isso coloquei o mandamento de perdão. Perdoar 70 vezes 7, para não vos trazer a cobrança ao vosso coração. Com isso, a espada desembainhada em vosso próprio coração destrói todas as obras das tuas mãos. Por isso, meu povo está perecendo com relação à prata, o ouro e até as promessas da minha boca, retardando. Não sou homem para que minta, não sou Deus para que arrependa. Se eu disser que estou dando este objeto, ele será concedido. Se eu não determinei o tempo, será no meu tempo quando eu conceder. Se o homem não tiver a fé, a firme convicção, o respeito a mim pelo tempo, ele perderá a bênção, até mesmo antes de pedir, porque pelos sonhos são repudiados, pelas tuas obras são repudiados, pela tua geração até a quarta geração são destruidor de tudo quanto o homem pode pedir, desejar, mediante a tua ato de humilhação. Não adianta buscar uma verdade sobre uma mentira dentro do próprio homem. Não adianta o homem ir aos pergaminhos que está escrito pelo homem para justificar a ira do teu espírito. Este homem condena a si mesmo. Este homem põe a sentença à morte de si mesmo. E este homem tem a obrigação, o dever de ir reconciliar depressa enquanto está no caminho com o teu adversário. Ainda que aquela ou aquele não seja adversário, mas automaticamente passa a ser. Por quê? Porque roubou o direito, se ofendeu pelo poder da palavra e foi transgredido a intimidade do teu próprio ser, a privacidade do teu próprio coração. E isso traz consequências de morte para aquele que foi apunhalado e a sentença de cobrança por retorno àquele que realmente matou. Há muitos em minha casa e há muitos fora da minha casa de oração que estão pecando grandemente e perdendo o galardão na terra, por não entender e compreender que eu não sou Deus de contenda, não sou Deus de maldição, só sou um Deus que corrijo a quem amo, porque o meu amor é eterno.
mesmo vós sendo maus, de uma fagulha do meu espírito em expressão de amor, adentrando o vosso coração e plantando a semente do amor e amando muitas das vezes a quem não é para ser amado, ou deixando de amar aquela ou aquele que tem por direito, porque houve uma promessa. E havendo uma promessa mediante o ato do pecado de falar ou deixar de falar, a maldição, segundo a condição do teu trabalho, virá sobre ela ou ele em cobrança por desobediência. Então o homem não pode pecar. Pode usar isso? Pode. A lei é unidade de direito. As bênçãos. Este é o poder da lei. Então a lei é a unidade de direito de bênção. O que mais o homem quer? Bênção. Isto é o que o homem deseja. A bênção. Só que a bênção não vem por transgressão de mandamento. A bênção não vem por violar o direito do teu semelhante. A bênção não vem por quebrar a aliança em estado de aliança, quando liga a tua alma com a obrigação. Então a bênção, ela é única e absoluta da verdade. O que é a verdade? Muitas das vezes a verdade pode ser para um e não para outro. A verdade é um ato de razão absoluta, numa lógica única e absoluta, num direito mediante a lei irrevogável. Este é o poder da verdade. A verdade é absoluta sobre tudo. Por isso tenho sempre vos ensinado a aprender a verdade vos libertará. A verdade das leis, a verdade dos direitos segundo as leis, a verdade do amor, da lei do amor, da misericórdia e da compaixão. Deve aprender a verdade do dom da verdade. Porque aquele que diz que tem, sendo suas obras mortas, em vão é o sacrifício daquele que fala. Porque morre o varão. O inferno não é como vós pensais. O inferno não é trevas, escuridão de uma noite como esta, neste lugar. Mas é a falta de conhecimento de uma verdade absoluta, de uma lei justa e fiel. Quando o homem está em trevas, ele está sem a luz do conhecimento. Porque ele roubou, violou o direito de tudo quanto era ordem e decência. Com isso, o homem traz para si consequências por rebeldia, por idolatria, por feitiçaria e por maldade de vossas obras. Amar não é se apegar. Amar não é tomar posse para a destruição. Amar não é competir. Amar é entregar, perdoar, sujeitar e resistir o mal daquela ou daquele que pode ser ofendido. Então este é o verdadeiro amor que é dado aos homens que, mediante a dureza do teu próprio coração, condenaram a si mesmo na desobediência, trazendo a morte à humanidade. O homem trino em si mesmo, corpo, alma e espírito, deve entender que há 3 poderes de lei
sobre o homem. Três poderes. Primeiro poder, direito absoluto. Segundo poder, adquirir por direito o que lhe foi concedido. E o terceiro direito, não transgredir o direito do poder e do direito de todos ao mesmo tempo. Toda criatura está sobre ele o poder de uma autoridade de direito absoluto. Todos têm o direito de viver. Todos têm o direito de nascer. Todos têm o direito de sobreviver. Há uma diferença entre viver e sobreviver. E todos têm direito, segundo as promessas que lhe foi concedido, porque é um direito concedido, não buscado, mas concedido. O homem pode, em si mesmo, mediante sua própria inteligência, tentar verdadeiramente burlar as leis. E estas leis são únicas e absolutas, que é impossível corrompê-la, porque não há nada externo que possa destruir esta lei. O amor é o selo de uma verdade absoluta, de um estado de união segundo a minha vontade, até que a morte separe. E este é o amor, o dom e o poder e a semente chamado amor. Amor é doar, amor é educar, para que não haja destruição. Amor é suprir, sem entender que não é escravo, mas sim prazer de alimentar o teu varão. Carro, que é um veículo para a vida e para a morte ao mesmo tempo. Se um ser ganha de presente um carro, aquele carro que ele ganhou não é dele mais. Pertence àquela ou àquele a quem ele ligou a alma com obrigação. Quando está determinada a bênção para ti, não é apenas tua bênção, é de todos aqueles que envolvem a ti. Aos necessitados, da prata, do ouro, do amor, da misericórdia, da compaixão, do conhecimento, em tudo. Aí o homem não perece. Porque o homem passa a estar justificado pelo grande poder absoluto chamado amor. Aí o homem é curado em teu coração. Uma vez essa virtude vindo sobre o homem, num poder tão grande sobre o coração do homem, que ele impede imediatamente o poder da violação de uma lei. Tudo quanto vocês desejarem é concretizado o direito da bênção. Imagine que nasce esta garrafa e com esta água tão preciosa para aqueles que vivem no deserto. Aqueles que vivem no deserto daria a vida por uma garrafa dessa, ou até por um pouco até molhar tua língua. Então deve visitar o teu semelhante. Se falarem mal de vós, vira tuas costas, sacuda o pó da iniquidade daquele lugar e não olha para trás. Nada acontece sem a minha permissão, seja bom ou seja mal. Aquele que é mau e
que levou o jugo da maldade, fica familiarizado com a maldade. Aí o reino não se divide, porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. É mediante o que o teu próprio espírito foi abençoado. Isto é ferramentas que só eles que mexem sabem fazer. Bom seria, a cada 15 tempos de dia, uma vez, ir à igreja, receber oração e deixar as potestades viver o teu próprio querer, a tua vontade. Isso trará consequências muito graves. Um ato de destruição e abater até a fé daquela criatura, que Deus, o Senhor nosso Deus, determinou a sentença. Aqueles que estão, mesmo transgredindo a lei, não fazendo parte da lei, têm o direito de não aceitar o estado de humilhação naquele que é pai. Transgredir é se suicidar. Roubar o direito do teu semelhante é determinar a sentença de destruição de si mesmo. Por isso a humanidade está indo para o caos. Por isso a grande tribulação se aproxima. Pela multiplicação da maldade no coração do homem. Não havendo perdão, há reconciliação. Logo se prepara uma grande tribulação. Porque vão se amontar todos os transgressores das leis. E aí haverá um motim, haverá uma guerra entre todos, sendo todos em mais semelhança de mim. Por não entender, não compreender aonde está a força e o poder do amor em vocês. Então o dom do amor vem enxertado em si o dom da caridade. A caridade em si vem enxertada em si a semente do conhecimento e da razão para não pecar, tendo a firme convicção de que é mentira ou não. Quando um ser, iluminado por mim através do amor, é determinado a ela ou a ele a bênção vinda pelo Senhor. Porque daqui, deste ato de amor, tem que gerar a condição de vida, um templo de vida para o Espírito. Aí ele mora mais um tempo determinado sobre o Espírito que veio enviado. Muitas das vezes, muitos até morram naqueles lugares. Outros têm o privilégio de sair e não voltam mais. Outros saíram e continuam roubando, matando, destruindo, e não houve sacrifício para nada. Não roubam para vós o vosso próprio direito, daquilo que tanto deseja o vosso coração. Assim, hão de vencer todas as coisas. Porque o amor é como uma semente e os frutos vêm da semente. Se não tiver amor, não tiver paciência, não vão plantar. Se plantar sem paciência, não vingará. O espiritualmente é transportado para o mundo celestial pela potestade constituída, mesmo sendo trevas, tendo teus adeptos no inferno. Então o homem deve trabalhar no teu coração o amor. A razão. O conhecimento.
a verdade absoluta. A sentença, a vida eterna. Por não ter nela ou nele a prova da desobediência e a prova da destruição do poder chamado amor. Quem não ama não será amado. Quem ama e ofende, mata a si mesmo. Quem ama, no conhecimento do amor, bem-aventurado é. O conhecimento em si, a dádiva por mim concedida, poderá se multiplicar ou minguar, tendo, na verdade, o adversário para roubar, sendo o adversário o teu pior inimigo, sendo amigo, dentro da vossa própria casa. Vos advirto que a grande tribulação daquele dia se aproxima e não falta muito tempo para vocês. E este ato deixará toda a humanidade em estado de alerta, em uma consciência por pouco tempo de escolher o teu Deus. Mas eu sei que pelos meus olhos que tudo é necessário e tudo é poder absoluto e ninguém pode roubar o direito de outro. Então, uma pedra preciosa que tiver sobre o teu braço, sobre o teu pescoço, orelha, em qualquer lugar, ela será roubada por aquele que tem o conhecimento do grande valor que está aquela pedra pendurada sobre tua orelha. Por isso, antes que o homem venha adquirir aquilo que não é seu ainda por direito, deve descer, se humilhar, pedir para que lhe seja concedido. Aí ele será feliz. Profeticamente, envio esta profeta para vós, que estava sob este lugar em um controle absoluto daquilo que foi dado por limite nas mãos de vocês. O ato da maldição é por estar um reino dividido. O ato da maldição está por negligenciar, roubar o direito, não pedir perdão, não se reconciliar, traz a morte. Para aquele que não tomou posse da palavra e não foi em meu nome. Mesmo sabendo que ele não iria, ou ela não iria, eu não faria mal e não daria nada para a destruição daquele que com teus olhos tem observado para a morte. Todo aquele que vive pela ira traz para si os grilhões da morte. Todo aquele que vive mediante a razão, o conhecimento, este é perfeito entre os homens. Se tem a razão, tem a compreensão. Se tem o conhecimento, tem a facilidade de tudo quanto tem. Se tem a verdade absoluta, terá recompensa por sentença, a vida eterna. Isto é uma lei infalível. Por isso meu povo está perecendo, por falta deste conhecimento. Porque não lhe foi revelado sem a minha permissão. Por amor e misericórdia, que tem se multiplicado as luzes sobre o universo, eu escolhi tudo. Retirei para mim. Farei o meu querer, a minha vontade. E darei o galardão àquela ou àquele que tem fé em mim. Viajar é uma bênção? Se preparei a viagem é porque tu és abençoado. Preparei o alimento é uma bênção?
Se a fonte da vida do corpo, o alimento, também uma espada é desembanhada por ignorância e falta de conhecimento e sabedoria. Há uma serva que está pecando seriamente contra ti e transgredindo os meus mandamentos. Em verdade, verdade vos digo, que se andardes por essas veredas da maldade do teu coração, sem a firme convicção, por direito, uma verdade, por achar que é, por determinar em estado de julgamento, grande será a sentença contra ti e contra a tua própria casa. Na dúvida, nada vai operar. Se a varoa em teu coração tem uma semente de que o varão está pecando, ela tem o direito de saber quem, por quê, quando e quanto tempo estão juntos. Não pode exigir do varão que, além de perdoar, venha viver e conviver convosco. A bênção não virá e não alcançará. O estado de aliança é um só corpo, uma unidade referencial, uma verdade absoluta, e a misericórdia aprova nas minhas mãos daquele que me pertence. A campanha para a tua mãe, ela é queimada todas as vezes que ora, para queimar o mal que está na cabeça dela. A sentença é a vida mediante as orações, e muitos até pedem para aumentar a condição da tua vida eterna. Pedem para ser próspero, precipitando com teus lábios, sem antes pedir na verdade o conhecimento e a sabedoria do que há de fazer. Muitos acham que a separação é a solução, mas é a destruição para si mesmo. Tudo se concretizará, tudo dará certo, e a punição no tempo determinado virá e alcançará e perseguirá. Amém. Amém. Compreendestes o que falei? Então cultiva o amor. Vá perante o espelho, olha nos teus olhos e profetiza para ti mesmo, para que o poder que há em ti, voltando, transforme e glorifique. Ainda que a tua boca não pode levar o peso, mas leva a sentença da iniquidade praticada por violar um direito daquele que tem por direito. Muitos dos meus estão perecendo, porque não estão sabendo amar. Muitos estão perecendo por não ter o conhecimento da verdade e a vida. Muitos não tendo, por julgamento precipitado de homem. Mas eu sou o Deus de toda aquela engrenagem que lhe traz felicidade. A bênção concedida através do verbo da minha boca não voltará vazia. Foi selado e está determinado um tempo para vocês. Por isso deve ter o dom da paciência para esperar. Não faça plano. Não ponha o teu coração naquilo que não foi profetizado. E não creia nos falsos profetas. Espere com paciência em mim. Purifica-te e santifica na minha presença e depois coma do pão. E ali traz para si uma grande família. É assim que funciona.
Toma posse da bênção mediante o amor que eu estou entregando a você. Toma posse da bênção mediante a minha graça e a minha misericórdia que concedi a vocês. No ato da humilhação, mediante o amor, vem a exaltação de vocês. A perda daquilo que não era seu foi concedido mediante o meu amor, no estado de obediência de vocês. O que era para demorar já está chegando. O que era para ser já é. E aí deve fazer retroceder ao passado, uma retrospectiva de todas as tuas obras, para não cair mais em tentação, para não tropeçar na mesma pedra do passado, para viver novidade de vida e passar pelas portas. Ainda que por mim foi ensinado que a verdade pode ser muito prejudicial e pode ser para o homem, por falta de conhecimento, uma grande maldição. Mas para mim, nenhum nem o outro é maldição. A maldição está em cada um, em transgredir as leis, ordens e decências sobre a terra. Porque ao preguiçoso é dado por sentença o galardão da tua falta de conhecimento, tua falta de amor, tua falta de razão, conhecimento, sabedoria. Eu dou a chance para a reconciliação, não se reconcilia. Eu ponho na condição de ser humildes para que seja exaltado. Muitos aqui querem ser exaltados sem antes ser humilhados, mudando as leis, porque a lei é: os humilhados serão exaltados. Aquele que crê sem duvidar, acontecerá, porque abre o portal de direito em vocês. Há uma chave no coração de cada um de vocês. Esta chave só tu podes abrir. E as grandes coisas tu pode operar quando tiver a firme convicção do que está em ti, seja vaso valoroso em tua vida. Aí vivereis em paz. Comereis dos frutos das vossas obras e sereis riquíssimos no tempo determinado. Mas quando precisares de mim, invoca-me, eu hei de responder. Eis que vos deixo a minha graça e a minha paz.